pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi pelo amor do graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno
Boa noite, irmãos. Oremos. Grande e eterno Deus, louvado seja o seu nome em toda a terra. Pai de amor, estamos aqui gratos por o Senhor ter nos concedido o privilégio de livremente podermos te adorar e bendizer o teu santo nome nesse teu santo dia. Que o teu Santo Espírito se faça presente, que todos aqueles que estiverem assistindo de alguma forma este culto possam ser alcançados por ti. Perdoa os nossos pecados, continua conosco e salva-nos para o teu reino. Te pedimos já gratos por Jesus. Amém. Feliz sábado a todos vocês que estão aqui. Feliz sábado para todos que estão lá, Gabriel. Primeiro lá. Aqui, ó, tudo nossos amigos. Vamos começar apresentando nossos amigos hoje? Sim. Tá, e como é que nós vamos fazer? Primeiro sair da frente da câmera, né? Câmera. Então vamos lá. Rogério naquela ponta, pai do Gabriel. Nós estamos apresentando, a gente apresenta toda semana porque tem muitas pessoas que entram pela primeira vez. Então nós gostamos de nos apresentar para vocês. Rogério, pai do Gabrielzinho, Thelma, mãe do Gabriel, Simone, Dudu, Roseli e Regis. Peraí, Odemir, vamos falar, vai então. Simone, que é casada com o Dudu, que é os pais do Oliver lá em cima. Roseli, que é casado com o Regis, o filhinho dele está em casa. Ah, não, desculpa. Não, é que a gente brincava sempre que ela tinha um filhinho que era o cachorrinho dela, né? Mas infelizmente ele faleceu um tempo atrás aí. Roseli e Regis, nosso orador Odemir, ele é nosso membro aqui da igreja de Santo Amaro também. Esqueci o nome dela. Oi? Eu esqueci o nome dela. Esqueceu? Sim. Dora. Dora. A Dora, esposa do Odemir, são membros de Santo Amaro. E aí, Gabriel? Erondi. Você. Tia Kátia. Catinha. Vovó Rose. Marcinha. Tio Cacau. E esse daqui é meu ajudante do Zanuto, vovô Becão. E você é meu chefe, Gabrielzinho. Lá em cima nós temos hoje está o Oliver. O Carlos. E o Pedrinho. Nós somos da Igreja Adventista de Santo Amaro, situado na rua Comendador Eliezer, número 86. São Paulo, Santo Amaro. Porque semana passada perguntaram de novo onde que ficava a nossa igreja aqui, né? Também tem Santo Amaro na Bahia. É verdade, tem um Santo Amaro lá na Bahia. Então nós somos de Santo Amaro, São Paulo, um bairro aqui de São Paulo, capital. E os nossos cultos aqui são aos sábados. Sábado, às 9h30, domingo, às 10 horas, quarta-feira, às 20 horas. E o nosso culto de porção, às 18h30. Todas as sextas-feiras, né, Gabriel? Sim. Então tá bom. Se você está querendo procurar uma igreja adventista, existe um site aí que você pode procurar. Qual é o nome? Encontre uma igreja. Tá. Coloca aí no Google, encontre uma igreja, você vai encontrar vários endereços da igreja adventista. Se você quiser colocar também seus filhos em uma escola cristã, com princípios, coloca na escola adventista, que você não vai se arrepender. Escola, colégio, faculdade, nós temos em todo o Brasil e no exterior também. O que mais, Gabrielzinho? Os pedidos.
Os pedidos. Se você tiver... Ah, não, hoje nós não temos chat. Ah. Hoje nós não temos chat. Infelizmente, não temos chat. Mas é verdade, é verdade. Nós não conseguimos responder para vocês ao vivo, mas você pode mandar que nós vamos responder no nossos telefones. Está todo mundo aqui com o telefone na mão, esperando a sua mensagem para a gente poder responder. E todos os pedidos que são colocados no chat são impressos pelo Rogério e a Thelma, Que são meus pais. que são os pais dele, e nós colocamos na nossa urna de oração. Esses pedidos ficam aqui, nós oramos por eles hoje, durante a semana, Às 13 horas. durante o mês inteiro. E nós temos um grupo de oração também. O QR Code... Peraí, Gabriel, deixa eu ver se eu acerto esse negócio aí. Aqui... Tem um QR Code aqui do lado do seu telefone aí. Se você quiser entrar no nosso grupo de oração, nós oramos todos os dias às 13 horas. Às vezes 13h10, quando não dá tempo de ser às 13 horas. Inclusive, Thelma, você às 13 horas, pai, você no outro. Manda para esse grupo aqui. Tá? Tá bom. Então tá, às 13 horas a gente ora também pelos pedidos no nosso grupo ali, que tem muitos pedidos. A Simone, inclusive, Tem muito gosta de pedido. botar uns pedidinhos ali, né? Simone coloca muitos pedidos ali. Eu gostaria que fosse mais agradecimentos, né? Mas Isso mesmo. no mundo que nós vivemos, essa semana faleceu aí, sábado faleceu o pastor Siloé, né? Infelizmente. Mas a vida continua, enquanto nós estivermos aqui, vamos ter mais, infelizmente, vamos ter mais pedidos do que agradecimentos. Que Deus possa ser louvado com esse Você culto. esquece- Música das crianças. Agora? Sim. Então, vamos cantar. A música das crianças hoje. Qual é o nome, Gabriel? Muito bom do Minha Vida é uma Viagem. Não, mas o nome da música. Ah, muito bom. Vamos lá, Vem crianças. cá. Espera aí, Cacau, que eu estou chamando as crianças aqui, enquanto o pessoal de casa também chama as crianças lá, né? Oh, Porque tem muita criança que está brincando na garagem ali, no quintal e tal, na casa deles lá. Então é a hora deles chamarem todos para vir cantar. Vamos, Nicolas? bora? Bora, Nicolas, deixa de vergonha, rapaz. Bora, 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 bora. Ah, até o Tutu levantou, cara. Dá um microfone aqui pro Tutu, meu. Aí, Tutu. Puxa que tu quer ser meu Aí, Nicolas. telefone. Todos em pé, por favor. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez. Foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez. Foi muito bom.
quero... Ei, peraí. Vem aqui. Como é que é seu nome? Olha lá para aquela câmera. Peraí, qual é o seu nome? Laura. Obrigado, Laura. Ei. Laura, eu sou contrário. Fala seu nome aí para a câmera. Meu nome é Nicolas. Nicolas. Este é o Nicolas. E você quem é? Arthur. Virado aqui, rapaz. Ei. Ô, Arthur. Vem aqui, Arthur. Virado ali, para o pessoal te conhecer ali, ó. Ali, para aquela câmera lá. Arthur. Não escutei. Arthur. Arthur. Obrigado, viu, Arthur? Não, vem aqui. Você quem é? Gabriel. Conhecido também como Ixidinha. Agora, hoje vai ser um pouquinho diferente nosso pôr do sol. Agora, o louvor, ele vai falar sobre alguém que a gente sempre aguarda. Alguém que vem nos trazer alento, que vem nos trazer mansidão, que vem nos trazer segurança. Alguém que mata a nossa sede quando nós estamos diante do poço. Que vocês possam louvar conosco e que vocês possam conhecer esta pessoa que agora nós iremos cantar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que
Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Bom sábado, vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelas suas bênçãos. Que o Senhor venha estar aqui conosco nesse momento de adoração, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor possa usar também do pregador, que ele possa falar do seu amor por nós, Pai. Por favor, em nome de Jesus que te peço, agradeço. Amém. O louvor agora vai falar sobre permitirmos ser usados por Deus. Como que nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, me usa. Pode usar, Pai. Eu não tenho muito, mas o nosso pouco, Deus pode fazer muitos milagres. Então, que nós possamos agora nos colocarmos nas mãos de Deus, que Ele possa continuar nos usando. E se você sente que não tem nada a oferecer a Deus, louve agora. Louve e permita que Deus fale ao seu coração como Ele pode te usar.
em tuas mãos as conquistas. Eu entrego em tuas mãos os fracassos. Eu entrego em tuas mãos os meus sonhos. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória. Faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Eu entrego em tuas mãos o meu choro. Eu entrego em tuas mãos o meu riso. Eu entrego em tuas mãos minha casa. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória. Faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento pra te honrar, pra te honrar. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento pra te honrar, pra te honrar. Usa-me pra tua glória. Faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Amém. Agora o grupo vai cantar uma música que você deve conhecer. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Mas ela vai cantar de um Deus, do nosso Deus, do meu Deus, do seu Deus, do Deus de outras pessoas aqui. O Deus que nós cremos.
que é um Deus que cumpre suas promessas. É um Deus que, se você parar agora e orar e pedir para que Ele te mostre todas as bênçãos que Ele tem realizado na sua vida, Ele fará. Todas as promessas que Ele tem realizado na sua vida, Ele vai te mostrar. Que essa música seja também uma oração. Que essa música fortaleça a sua relação com Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se
a Deus. Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos fazer outra oração. Eu quero orar pelos pedidos que foram feitos nas sextas-feiras e também pelo chat e pelo grupo do Pôr do Sol. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos diante de Ti, erguendo a nossa voz em louvor e em adoração ao Teu santo nome. Porque reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso, Deus forte, Deus poderoso, o nosso Deus Criador e o nosso Deus Redentor. Por isso, ó Deus, nos rendemos à Tua soberania e nos entregamos em Tuas mãos. Queremos, ó Deus, nesse momento, interceder em favor daquelas pessoas que fizeram os seus pedidos de oração através do chat, através do grupo do Pôr do Sol, e que se elas fizeram isso é porque elas confiam, ó Deus, que vamos orar por elas e vamos pedir para que o Senhor intervenha na vida delas, concedendo as bênçãos que elas estão te pedindo e estão colocando no teu santo altar, para que o Senhor possa as abençoar. Nós, nesse mundo, ó Deus, enquanto estamos aqui, sofremos vários momentos assim, de tentação, de provações, e por nós mesmos não temos força suficiente para vencê-las. Por isso pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe com Teu Santo Espírito, com Teus santos anjos, nos dando força para vencermos as tentações e as provações. E muitas das vezes, ó Deus, sofremos com perdas de entes queridos, de amigos, sofremos com desemprego, sofremos às vezes com relacionamentos, quer seja em casa, no trabalho ou na igreja também, sofremos de várias maneiras, mas confiamos, ó Deus, que o Senhor nos fortalece e que o Senhor nos abençoa conforme as nossas necessidades. Por isso nós vimos a Ti e nos prostramos e colocamos em Tuas mãos as nossas necessidades. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Somos falhos, somos imperfeitos, mas queremos ser e fazer o nosso melhor para o Teu louvor. É em nome do Senhor Jesus que confiamos e pedimos. Amém. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos uma esperança. Nós temos a esperança que o nosso Cristo volte. Temos a esperança de vivermos com Ele na Canaã celestial. Temos a esperança que Ele nos conduza nesse caminho, que não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém aqui do grupo, não é fácil para você também. Mas nós temos um Deus de promessas, um Deus que cumpre promessas e um Deus que prometeu que Jesus irá voltar. Ele selou essa promessa na cruz do Calvário. Eu desejo que Jesus volte na sua vida hoje. Volte como esperança. Volte como a certeza de que um dia estaremos juntos na Canaã celestial. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus
tocar em seu rosto, beijar suas mãos, reencontrar os que perdi, ser completo, ser feliz. Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Amém. Para nós termos certeza que nós queremos morar pertinho de Jesus, junto com Jesus, naquelas mansões celestiais que já estão construídas, nos aguardando, para que a gente não se acomode neste mundo, para que a gente não se acomode nesse falso conforto que nós temos. Talvez uma casa própria, uma casa confortável, um bom carro, um bom emprego, mas tudo isso aqui é passageiro. O eterno, o firme, não é aqui, é lá. É lá no lar que Ele está construindo para nós. E para que você grave bem isso, e para que eu grave bem isso, o grupo vai cantar uma outra música que fala sobre este lar,
que não é aqui. Tudo isso aqui é passageiro. Lá será eterno. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Amém.
Bom sábado a todos, bom sábado aos nossos queridos irmãos. Esse momento de descanso que nós vamos desfrutar, Deus possa abençoar a todos. Nós estamos num grupo muito interessante aqui, né? Gostoso estar assim, focando as pessoas que estão louvando ao Senhor na entrada do dia de sábado. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 5. No verso 48. Está escrito assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Em algumas versões, portanto, sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. E aí? Como é que é isso? Ser perfeito como perfeito é o meu Pai Celestial. Quando eu chego no final da semana, que eu me assento e nós vamos começar o culto de pôr do sol, e eu leio esse texto, como é que eu vejo ele? E como é que eu me vejo em relação a esse texto? Quantas pessoas não se perguntaram isso, ou não se perguntam isso? Muitas vezes, quando leem isso aqui, fala: puxa vida, como é que esse texto, ou como é que eu me enquadro nele? Quanta gente não sofre com isso? Quanta gente às vezes não se sente assim: puxa, será? Agora, olha só, a gente precisa fazer umas construções, né? Quando a gente lê os textos, a palavra de Jesus, a palavra de Deus como um todo. Onde Jesus estava quando ele proferiu estas palavras? Ele estava ali junto ao mar da Galileia, havia uma grande multidão, subiu, estava ali para ouvi-lo. Ele subiu um pouco, tinha um outeirozinho ali, um montezinho. A Bíblia diz assim, Sermão da Montanha. A gente sabe que ali nessa região não tem montes altos. Então Jesus subiu um pouco ali, um pouco às margens ali do mar da Galileia. E aí ele começa a proferir um dos ensinos que é muito debatido no mundo cristão, que é o Sermão da Montanha. Ele começa a tratar ali de uma série de aspectos, porque ele já estava sendo muito acusado de ser um homem que feria a lei de Deus. Ele já estava sendo acusado e havia muita controvérsia entre a liderança religiosa da sua época, porque diziam: puxa, mas esse homem fere a lei, esse homem não cumpre os mandamentos de Deus, esse homem, não é possível que ele seja alguém enviado por Deus. Por outro lado, entre aqueles que o vigiavam, também havia muitos que diziam: não é possível que esse homem não seja de Deus, porque as coisas que ele faz mostram que ele é um homem de Deus. E o povo todo também o tinha como profeta. As pessoas viam Jesus assim como profeta. E Jesus olhava as multidões, há um texto que diz assim, ora, ele olhava para aquelas pessoas e olhava para elas com compaixão, porque viam que eram como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, quando aquelas pessoas se acercam dele, ele se enche de compaixão delas, sobe nesse outeiro, né? Outeiro é uma palavra quase não é mais usada, né? Mas é um montinho baixo, uma subidinha. E ali ele começa a ensinar ao povo os textos que já eram muito antigos, muito sagrados, mas que muitos desconheciam. E ele resolve então apresentar àquelas pessoas como ele se comportava em relação a Deus. Se nós nos lembrarmos, para nós aqui às vezes fica difícil situar isso, mas Jesus não tinha o Novo Testamento em suas mãos. Ele não tinha as palavras de Paulo. O que Jesus tinha em suas mãos? Ele tinha o Pentateuco, ele tinha os Salmos, ele tinha os escritos dos profetas. Em suma, ele tinha o Velho Testamento. E o Velho Testamento tinha muitos ensinamentos, e todos eles eram lidos, porque naquela época, evidentemente, ele não era conhecido como Velho Testamento.
eram as Escrituras Sagradas. E Jesus sobe e começa a expor ali de uma forma muito simples ensinamentos que eram tidos como muito profundos. Mas Jesus ele começa a explanar de uma tal forma que quando ele termina aquele sermão, as pessoas estão maravilhadas. E quando fala as pessoas, não apenas os ouvintes dele, mas todos aqueles que estavam ali, inclusive vigiando ele, para tentar pegar ele em alguma palavra que ele dissesse, algum escorregão que ele desse no que ele estava falando. Inclusive essas pessoas. Tanto é que após esses sermões, alguns espiões, podemos dizer assim, voltam para a liderança judaica que queria destruir Jesus e falam: como é que nós vamos destruir um homem desse? Ele só fala as palavras de Deus. Então havia muita controvérsia no meio dessas pessoas, porque olhavam para Jesus e diziam: puxa vida, esse homem é um homem de Deus. Por mais que alguns aqui digam que não, ele é sim um homem de Deus. Ele expõe as palavras que levam o povo mais próximo de Deus. Ele está conseguindo aproximar o nosso povo do Pai. E aí eu gosto de fazer uns paralelos, né? Mateus, o Sermão da Montanha, ele é bonito porque ele expõe de forma simples aquilo que é muito complexo, aquilo que é muito difícil de entender se a gente não parar para prestar atenção. Nós temos um salmo, é o salmo mais longo da Bíblia, todo mundo sabe o número dele, 119, né? O Salmo 119, existe uma controvérsia sobre quem o escreveu. Quem escreveu o Salmo 119? Alguns dizem que foi de Davi, outros dizem que foi de Esdras, quando voltou do exílio. Então não existe assim um consenso sobre quem escreveu, sobre quando ele foi escrito. Também não há identidade nele. Abram lá a Bíblia no Salmo 119. Deixa eu guardar meus papeizinhos. Como eu disse, as pessoas não sabem dizer com certeza de quem é. Mas eu tenho uma certeza. Quando a gente lê o Salmo 119, você percebe que ele é muito carregado de emoção. Em alguns pontos dele, ele é extremamente emocionante. E quem compunha de forma muito emocionada era Davi. Davi compunha de forma muito emocionada. Eu fico imaginando que Esdras não pode ter escrito esse salmo. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Uma opinião minha. Eu fico imaginando que Esdras não pode ter escrito porque Esdras, apesar de ser sacerdote, ele era um homem extremamente prático. Ele estava ocupado com a reconstrução de Jerusalém. Ele era extremamente prático. E pessoas assim não conseguem ser muito emotivas. Ele é prático. Então eu atribuo este salmo, a construção dele, a Davi. E lá nos versos 1 aos versos 4, existe um paralelo sobre o qual eu quero referir em relação ao que Jesus falou ali no Sermão da Montanha. Eu estou aqui com uma Bíblia com a Nova Versão Internacional. Essa é a tradução que eu estou usando. Diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os... Por isso que eu digo que parece que é de Davi, porque aí ele fala assim: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. É muito emotivo, ele é muito chamativo. Davi está aqui pedindo a Deus que Deus lhe conceda obedecer aos seus mandamentos.
E agora Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele está sendo acusado de desobedecer aos mandamentos. Mas como pode um homem a quem Pedro disse que andou pelo mundo, andou pela Judéia, fazendo o bem, que é essa a atribuição que Pedro diz de Jesus, quando ele é consultado, quem era Jesus? Jesus era alguém que andou fazendo o bem. Como pode um homem desse chegar depois e dizer lá durante o Sermão da Montanha às pessoas: sejam perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste? Como pode dizer de um homem desse que ele não cumpre os mandamentos do Senhor? Fica difícil, né? Agora, olha só como é interessante esse Salmo 119 em relação ao que nós estamos falando de Jesus. A quem Davi convida a cumprir os mandamentos? Ao povo de Deus, àqueles que querem ser filhos de Deus. E por quê que ele convida essas pessoas a cumprirem o mandamento? Porque ele sabe que o cumprimento do mandamento de Deus não é como o cumprimento da lei humana, da lei que nós fazemos. Ele sabe que o cumprimento da lei de Deus levará o homem que o faz, a mulher que o faz, a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais excelente, uma pessoa com mais comunhão, uma pessoa que está se preparando para receber as bênçãos do Senhor. É por isso que ele incentiva isso, é por isso que ele trabalha com isso. É por isso que ele mesmo, Davi, ele fala: puxa, quem me dera cumprir os mandamentos do Senhor. Quem me dera fazer o que Deus quer. Porque o que Ele quer é o bem das pessoas, o bem, o nosso bem, o bem de todos nós. A nossa redenção, a nossa salvação. Vamos voltar lá para o sermão, ainda no capítulo 5. Espero não ter causado nada na fiação. No começo, como eu disse, do sermão, aliás, é bom dizer que Jesus aqui ele estava no começo ainda do Sermão da Montanha. Ele estava ali na primeira parte ainda deste sermão. Mas, quando ele inicia, ele fala ali as bem-aventuranças, fala sobre o sal da terra, fala sobre como deveriam ser os seus discípulos. Aí, antes de qualquer coisa, ele fala: olha, não pensem que eu vim aqui para destruir a lei. Não vim destruir, vim para cumprir. Onde está escrito isso? Lá em Mateus 5,17. Eu vou ler aqui do 17 ao 20. Ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes: enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Forte, né? Marcante. Mas aí Jesus continua. Ele continua mostrando o que é o mandamento. E o que era o mandamento? Algumas vezes perguntaram isso para ele: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Qual a resposta que ele dava a essas perguntas? Ele falava: olha, guarda os mandamentos, pratique o amor com o teu próximo. Alguém perguntou certa vez: quais mandamentos? E todos os que ele citou eram aqueles que tinham estavam relacionados ao nosso tratamento com o nosso próximo, a maneira como nós convivemos com o nosso próximo. E olha, no sermão profético, quando ele diz que ele vai separar os justos dos injustos, ele diz que separa os justos, põe-os de um lado, e eles perguntam: Senhor, por que nós estamos aqui? O que nós fizemos de bom para estarmos aqui? E aí ele diz que ele vai responder assim: eu tive fome e me deste de comer, tive sede
e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo ou preso, fostes ver-me. Aí esses justos perguntam a ele: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Aí ele vai falar assim: toda vez que vocês fizeram isso a um desses meus pequenos irmãos, foi a mim que fizestes. Bonito, né? O que é cumprir a lei? É nós nos valorizarmos bastante para darmos valor ao nosso irmão. É sabermos que aquela pessoa que está ali, ela é tão valiosa diante dos olhos de Deus quanto nós somos. E ela é tão pecadora aos olhos de Deus como nós também somos. Mas foi por essas pessoas que Jesus morreu. Sabe o que é ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celeste? É buscar comunhão com Deus. É buscar a maior comunhão possível com Deus. Como Deus buscou a comunhão com seu Filho. E como Deus busca a comunhão conosco. Isso é ser perfeito. É buscar. Nessa busca, a nossa vida de pecado, ela vai ficando para trás. Ela vai deixando de existir. E quando um dia nós estivermos nos céus, nós vamos nos sentir tão dignos quanto se sentiu Isaías ao ver Deus. O anjo tira uma brasa do altar, toca a boca de Isaías e fala: a tua boca está limpa. Isso ele vai fazer com todos nós. Não é uma atitude nossa, é uma atitude de Deus. A nossa atitude é reconhecermos que a lei de Deus não nos acusa, não quer nos destruir. Ela quer nos levar até os pés do Salvador. Seja esse o seu desejo, sua oração, nesse sábado que se inicia. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós, teus filhos, Senhor Deus, te agradecemos. Agradecemos pela morte de Jesus em nosso favor. Agradecemos porque a tua palavra nos mostra que o Senhor nos ama. E agradecemos porque o Senhor promete nos purificar de todas as nossas faltas. Dá-nos essa graça, Senhor nosso Deus, de que em meio ao pecado em que nós vivemos, infelizmente neste mundo ainda, mas nós consigamos elevar os nossos olhos aos céus e vermos lá não um Deus qualquer, mas vermos lá o nosso Salvador. O Senhor nos ajude, Senhor Deus, a elevarmos os nossos olhos aos céus e vermos aquele que nos purificará de tudo que for necessário purificar. Que nós vejamos ali o nosso Salvador, vejamos ali o nosso lar ao lado dele, e assim prossigamos neste mundo, Senhor Deus, confiando cada vez mais em Ti e Te pedindo que o Senhor nos ajude a trilharmos o caminho que o Senhor deseja que nós trilhemos. Abençoa as famílias que aqui estão representadas, aquelas que estão nos acompanhando também. Atende a oração das pessoas, Senhor Deus, dos Teus filhos que oram, das orações intercessórias e as orações intercessoras. Atende a todos, Senhor Deus. Acuda-nos nas nossas necessidades, mas dá-nos principalmente a graça de confiarmos a nossa vida inteiramente em Tuas mãos. É a bênção que Te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Pai. Acidente que você nem viu. Era a mão de Deus ali. Aquele dia que você chorou, mas insistiu. Era a mão de Deus ali. Quando a prova foi difícil, mas você sorriu. Era a mão de Deus ali. De Deus ali, era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti.
de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Aquela porta indisponível, enfim, se abriu. Era a mão de Deus ali. Aquilo que era impossível, mas que se cumpriu. Era a mão de Deus ali. Aquele sonho que se transformou em frustração. Era a mão de Deus ali. Aquele sim tão esperado que virou um não. Era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Aquele sermão que te tocou profundamente, aquela canção que falou ao seu coração, aquele abraço apertado, aquela mensagem de celular, Aquele sorriso que te fez sorrir também, aquele amigo que está sempre presente, foram momentos e pessoas que Deus usou para te mostrar que Ele está ali, do seu lado. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. E queremos desejar a todos vocês um feliz sábado!